18 anos, nós fomos trabalhar no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí. Eu já conhecia, né, o Vale do Jequitinhonha e Araçuaí, porque na época que eu fui professor na Católica, né, eu trabalhei lá e depois no campus avançado, etc. Né? Mas aconteceu, 18 anos atrás, apareceu um programa da Rede Cultura de São Paulo, da TV Cultura, sobre o Vale do Jequitinhonha, a fome, a miséria, etc. Um programa forte, né? Muito impactante. E vários funcionários da Natura Cosméticos em São Paulo viram o programa, começaram a falar sobre ele lá na empresa e resolveram se mobilizar, né, e juntar alimentos para mandar para esse Vale do Jequitinhonha. E essa mobilização gerou lá quase 1 tonelada de alimentos. Um dia, um dos diretores, o Guilherme Leal, viu aquilo, convidou os organizadores, eles contaram que eles iam mandar aquilo. Ele parabenizou, né, porque um grupo de funcionários pensando uma causa além da fábrica, da empresa, mas fez uma pergunta para eles: vocês acham que é isso que vai mudar isso lá? É isso que eles precisam? Por que vocês não vão lá para ver? Aí saíram 12 pessoas, pegaram avião São Paulo até Belo Horizonte, outro avião até Teófilo Otoni, sem saber nada, sem nenhuma referência, alugaram uma van. O motorista perguntou: onde é que vocês querem ir? Nós queremos ir para Jequitinhonha. Aí o cara foi para a cidade de Jequitinhonha. Chegaram a levar o susto, né? Tinha muita cesta básica, doado pela igreja, pelo Estado, pela CISO, né, programas governamentais, e eles eram mais uma cesta básica. E eles voltaram muito frustrados. Mas não é cesta básica, lá tem muita gente da cesta básica, mas os meninos de lá não têm futuro, não tem expectativa de futuro. A gente podia ajudar na vida, pelo menos de 100 meninos, quem sabe durante os 3 anos, vamos nos cotizar. E aí foi a época que eles me convidaram para realizar o sonho deles. Eu falei: eu topo, se foi em Araçuaí. A gente nem sabe dessa cidade, mas eu sei, né? Daqui a 3 anos vocês vão embora, né? E eu vou ficar. Vai sobrar para mim encrenca. E para que faça sentido, essa cidade, tudo que acontece de bom e de ruim, em Araçuaí reflete. Então, e é um lugar que tem uma história, tem um sentido. Então, é uma cidade que foi fundada por uma mulher, há mais de 100 anos atrás, que era uma comerciante, que morava lá na Barra do Pontal, que era dona de um bordel. Ela foi expulsa pelo padre, pelo seu mau comportamento, pelos estímulos das coisas, e ela montou o seu bordel na curva do rio, né? E um armazém em torno desse bordel foi criando gente, foi juntando gente, e um dia todo mundo mudou. A vida era mais rica. Um dia o padre teve que mudar porque os paroquianos já tinham mudado. Eu falei: isso que é uma mulher empreendedora, né? Um bordel cria uma cidade. Fantástica, dona Luciana Teixeira. Depois dela, né, foram coronéis, os mais tacanhos que vieram dominando essa cidade. Eu falei: agora voltou uma mulher ao poder. Rompeu com esse ciclo machista. É mesmo? Eu falei: é. Tem mais? Eu falei: tem. Uma mulher negra que rompeu com outra lógica, né, preconceituosa. Tem mais? Eu falei: tem sim. Ela tem 1,5 m de altura quando está de salto alto. Ela é desse tamanhozinho assim. É mesmo? Eu falei: é. Chama Cacá. Eu falei: tem mais? Eu falei: tem sim. Principal, ela foi minha aluna. Eu orgulho de ter tido uma aluna que rompeu com tudo e virou a prefeita da cidade. Então pergunta a Cacá se ela quer nosso apoio para 100 meninos durante 3 anos. Liguei para a Cacá, falei: olha, pode vir, o negócio aqui tá precisando. Ok. Ficamos 3 anos. Depois que a Natura saiu, aumentou. Começamos com 100, virou 1.000, nunca mais saímos, estamos lá 18 anos. Nós vamos para lá o projeto Ser Criança. Aqueles projetos premiados, reconhecidos e tal, por vê-lo, com toda essa história que eu já relatei aqui, parte dela. E aí nós estamos trabalhando com meninos de 7 a 17 anos. Quando tinham uns 6 meses no projeto, segundo semestre, um dia o menino chamado Boé, tinha 17 anos, falou: Tião, eu queria agradecer, mas ano que vem eu não volto. Por quê? Porque ano que vem eu faço 18 anos. Eu falei: mas você pode continuar aqui. Ele falou: mas eu não posso porque minha mãe disse que eu tenho que ir para o corte. Eu falei: que corte? Para o corte de cana. Por que você tem que ir para o corte de cana, Boé? É porque aqui todo mundo vai, quando faz 18 anos a gente vai para o corte de cana. Eu falei: mas
Por quê? Porque é assim, meu pai foi assim, meus irmãos estão assim, meus primos estão assim, agora é minha vez. Eu falei, mas você não se formou ainda, não se completou, né? Minha mãe disse, se eu não aprendi tudo, não sabeu, mas completou, agora está na minha hora de ir. Você quer ir para o Corte de Cana? Eu falei, eu não quero não, mas eu tenho que ir. Eu falei, opa, que história é essa? Aqui você não sabe, não todo mundo aqui vai para o Corte de Cana. Eu não sabia. Aí eu fui saber e era verdade, né? A pastoral do migrante dizia que lá era de 5 a 8 mil jovens, homens, iam todos os anos para o Corte de Cana, passar 9 meses lá. Eu falei, deve ser bom demais, né, ir para o Corte de Cana, né? Aí eu fui no Corte de Cana, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Aí descobri que não era bem um paraíso, né? Porque uma pessoa, para ganhar um salário mínimo no Corte de Cana naquela oportunidade, tinha que cortar 14 toneladas por dia. Um caminhão conta 14 toneladas. Só que o usineiro é muito bonzinho, ele dava um estímulo, um plus. Se você cortar 20 toneladas, você ganha 5% do seu salário. O cara quer ganhar dinheiro, ele vai para lá por causa do dinheiro. Ele faz um contrato de 20 toneladas, 3 meses depois o pulmão dele estoura. Esse é o lado visível. O lado invisível dessa história é que durante 9 meses esses homens estão fora de casa, longe da namorada, da mulher, da vida afetiva, sexual, etc., né? Da relação com os filhos. Né? E lá fica mulheres com crianças pequenas, com velhos, com inválidos, com incapazes, com todas as carências, e homossexualismo, abuso sexual, alcoolismo. Esse é o buraco. E aí eu voltei, sentei com a turma e falei, um projeto aqui não é um projeto de educação pelo brinquedo. Não ficar brincando aqui para o cara perder para o Corte de Cana. Nós temos que ter um projeto aqui para a gente não perder menino para o Corte de Cana. Ou seja, se passarem por aqui, nós não podemos ir para lá. É outra história, é outro desafio. Então nós estamos lá há 18 anos, esse projeto continua, e além de outros, né, eu brinco muito que nesses 18 anos nós nunca perdemos nenhum menino para o Corte de Cana. Eu já perdi uns 15, né? 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira, lá em Barbacena, transformar em músico. E 5 para o Balé Bolshoi, em Joinville. O Clóvis Rossi escreveu uma vez uma crônica, falou, você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei, pode? Ele falou, pode. Não pode perder para o atraso. E aí virou uma meta. O que é perder para o futuro? Então, aquele projeto, naquele momento, ele deixou de ser um projeto para pensar um território. Como é que a gente pensa esse lugar? Né? E aí a nossa lógica começou a mudar, pensar o jeito desses meninos não saírem. Primeiro, é criar uma barreira para não ter que ir para lá. Mas não é só falar que não pode, não deve. Como é que você cria as condições para permanecer? Em 2003, em 2004, a Cacá estava no segundo mandato, já no último ano, né, dela. Falou, Tião, vocês ajudam muito a gente, foi um trabalho bacana e tal. Meu secretário de Educação foi embora. Me ajuda. Eu tenho 1 ano e 3 meses, né? Você não quer assumir esse resto de período, não? Como secretário de Educação do município? Eu falei, o convite é para quem, Cacá? É para mim ou para o CPCD? Ele falou, por quê? Porque tem diferença. Se você estiver convidando a mim, a resposta é não. Ele falou, se eu convidar o CPCD, eu falei, o CPCD vai... Respondeu. Eu falei, então eu vou te convidar no CPCD. Então, um caso inédito. Uma ONG foi convidada para ser secretária de Educação. Uma instituição, não uma pessoa física. Aí eu juntei meu pessoal, falei, nós temos esse convite. Nós temos 2 alternativas, ou assumir ou sumir daqui. Porque na hora de pegar, né, o boi pelo chifre, nós vamos embora. Então, durante 1 ano e 3 meses, o CPCD foi secretário de Educação do município, a custo zero. Nunca pegamos nada. Nós levamos para lá todos os recursos que a gente foi captar. Eu nunca usei um lápis. Tinha lá, às vezes, 12 pessoas lá dentro da secretaria. Isso aqui virou uma bagunça. Né? Quem que é o secretário de Educação? Eu falei, Eliane, é quem estiver mais próximo da mesa. Como você está mais próximo, você vai ser secretária adjunta. Eu vou ser o secretário à distância. Só que no dia que nós assumimos, eu recebi um documento chamado do CIMAV, Sistema Mineiro de Avaliação de Aprendizado, de 2003.
quentíssimo. E ali dizia que os meninos que estudaram nas escolas públicas de Araçuaí, né, eram os indicadores de resultados. Meninos que passaram 8 anos nas escolas públicas, municipais e estaduais, só 3,3% conseguiram o grau de suficiência. O que não aparece na estatística é que 96,7% eram insuficientes. Eu falei, poxa, isso é uma massa falida. Imagina uma empresa que deu, depois de 8 anos, 96,7% de prejuízo. Não é 3% de lucro, não. Deu prejuízo. Investiu nos meninos que eles estão insuficientes, sendo que mais de 60% no estado crítico. Eu juntei meus povos e falei, o que é um menino no estado crítico? Alguém falou, em educação não sei, mas se fosse na saúde, o cara estava na UTI. Eu falei, bom, você vai para a UTI porque está prestes a morrer. Então, o que se faz na UTI? Vale tudo para salvar o cara. Mas vamos criar uma UTI educacional, preservada a vida e a ética, vale tudo para salvar menino da morte cívica, da morte cidadã. Como a gente estava na secretaria, eu fui atrás dos diretores de escola, os professores, mostrei para eles os resultados, falei, né, o que vocês vão fazer? Falei, nós já fizemos, não aprenderam porque não quiseram. Então dá licença, que nós vamos assumir. Aí eu botei em prática, junto com a turma, nossa, uma coisa que eu aprendi em Moçambique. Nos meus 9 anos em Moçambique, a gente aprendeu uma coisa fundamental, né? Primeiro, que quando eu fui trabalhar em Moçambique, eu percebi que nada do meu discurso bonito, bacana, cheio de empáfia, não se aplicava, porque o problema fundamental em Moçambique não era a fome, a miséria, não. Era uma coisa invisível, né, que eu tive que aprender ao longo dos anos, que era diagnosticar melancolia. E melancolia não é uma dor física, é uma dor na alma, né? E você tem que fazer exame de fundo de olho, né, olhar de peixe morto. O que é uma pessoa em estado de melancolia? É quando ela tem um vazio na alma, tem expectativa, ela como uma pedra de gelo, está definhando, vai derretendo, uma hora desaparece. Então você precisava, não era criar futuros, era o futuro imediato, 24 horas. Era muito complicado, difícil. Mas, andando por Moçambique, um dia eu tive a sorte grande de ir para Nampula. E na Nampula eu cheguei um dia numa comunidade chamada Namalima, pobre, carentíssima, então, que era gente que tinha voltado dos campos de refugiados, tinha se organizado. Só que eu cheguei lá, eu vi que não havia melancolia. Havia brilho nos olhos. Muita miséria, muita fome, mas tinha brilho, tinha energia. E aquilo começou a marcar. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa aqui. E eles não conseguiam falar. E um dia eles começaram a abrir comigo e falaram, não, eu acho que nós começamos a mudar foi depois da escola. Eu falei, opa, qual escola? Eu falei, aquela ali, aquela escola é igual eu todo vejo, uma escola de pau a pique, terra batida, de palha, né, de barro, 3x4. Ah, mas essa é a escola. Eu falei, mas o que essa escola faz? Tá vendo lá o movimento danado? Essa escola foi o seu Antônio que fez, véio. Vocês não lembram, não? Eu falei, seu Antônio, cadê o seu Antônio? Ah, seu Antônio é que sabe, ele que conta. Aí eu descobri seu Antônio. Um dia eu tive a sorte grande, andando lá pela savana, eu fui bater lá no meio né, de um nada, lá de um pasto, eu encontrei seu Antônio. Falei, seu Antônio, agora você vai me contar o que o senhor fez. Eu não fiz nada, não. Falei, fez sim, só vai me contar. Falei, não, meu filho, não contei nada. Não tem... Eu nem lembro. Falei, só pode tratar de contar, porque eu não vou embora do Brasil sem saber disso. E conta, tintim por tintim. Aí ele resolveu me contar, né? Porque eu insistia tanto na teimosia. E ele falou, não, quando nós viemos para cá, saímos lá dos campos de refugiados, e eles foram reunidos por dialetos. Não, aqui é Macua, aqui é Chimango e tal. Então nós viemos para cá, né, para organizar, existia alguma linha de parentesco, para organizar. O nosso chefe, o Régulo, né, ele já tinha morrido, ele reuniu todo mundo e falou, gente, o que nós estamos precisando aqui
Alguém falou, tudo, ué, não tem nada, nós estamos no meio do nada, né? Ele falou, não, nós precisamos de tudo, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ser aos pouquinhos, uma de coisa de cada vez. O que a gente tem que fazer primeiro? Alguém falou assim, tem que beneficiar as crianças, porque os adultos, os velhos, se viram, mas as crianças, os pequenos, precisam. Todo mundo concorda? Concordamos. O que as crianças precisam? O outro falou, tudo. Eu sei, cara, mas vamos por etapa. Alguém falou assim, escola. Tá bom, vamos começar pela escola? Vamos, então tá bom. Quem é que sabe construir uma escola? Então, o senhor Antônio levantou a mão, falou, eu sei. O senhor constrói, senhor Antônio? Constrói. Aí pronto, o senhor Antônio já levantou, foi embora. Foi construir a escola, foi pro meio do mato, passou a mão num monte de pindoba, de coisa. Uma semana ele trabalhou, resolveu. Foi lá no chefe, falou, a escola está pronta, pode começar. Aí o chefe falou com ele assim, o Rego, ô, senhor Antônio, muito obrigado, mas ninguém aqui é professor, ninguém sabe ensinar. Aí o senhor Antônio não gostou da resposta. Então por que vocês pediram para construir uma escola? Né? Não, porque agora tem a escola, quando vier o professor, né, a gente faz. Ele falou, não, você já tinha que ter arranjado. Né? A escola a gente faz rápido, já está pronta, pode funcionar. Ele falou, não, mas não tem ninguém para ensinar. Ele falou, não, você tinha que ter. Não, senhor, não tem problema. Ele falou, tem sim. Eu trabalhei uma semana de graça. E vocês não arranjaram professor, então eu quero receber pelo meu trabalho. O problema não foi combinado, mas vocês também combinaram arranjar o professor, não arranjaram. Aí o chefe falou com ele, bom, senhor, eu não concordo não, mas o senhor pode ir de casa em casa cobrar das pessoas. Se elas quiserem pagar, o senhor está autorizado a receber. Ele foi de casa em casa. O que o senhor sabe fazer? Aí o cara falou assim, eu sei fazer machamba, plantar roça. Vai ficar uma semana ensinando para os meninos a fazer machamba. Na casa do outro. E a senhora? Eu sei fazer capulana, tecido de pano. Uma semana. Eu sei torrar castanha. Uma semana. Então ele cobrou, no ofício que as pessoas dominavam, uma semana, e foi o tempo que ele gastou, uma semana. Essa escola nunca mais fechou as portas. Funcionava todos os dias, direto, inclusive aos fins de semana. Um dia apareceu a professora, uma professorinha, com os livrinhos de baixo. Sou a professora, só volta depois da manhã, tá? Porque o horário está cheio. Só volta depois da manhã, tem vaga. Eu falei, seu Antônio, o senhor percebeu o que o senhor fez? Eu falei, não é o que o senhor fez. Ele falou, eu passo lá, eu vejo, lá o movimento não para. Eu falei, não para. Né? É isso o tempo todo, Antônio. E aí no final, eu falei assim, o que o senhor acha então, Antônio, disso tudo? Ele falou, o que eu acho tudo? Eu acho que é preciso toda uma aldeia para educar cada criança. Eu falei, seu Antônio, pronto. O que eu precisava de aprender em Moçambique, eu aprendi. Né? É necessário toda uma aldeia para educar cada criança. Então, desde que eu vim de Moçambique, a minha cabeça, no nosso grupo, assim, como é que a gente convoca uma aldeia para não perder menino, para não deixar ninguém para trás, para garantir todos. Por isso, transportando para Açuaí naquela oportunidade, como é que a gente convoca a aldeia, já que a escola não queria, não achava que devia, eu falei, então não me atrapalha. Né? E aí nós montamos um pequeno exército de mães educadoras, 35, mais uns 15 meninos jovens, formamos um pequeno exército. Vamos fazer o que nós aprendemos com São Antônio. Vamos bater de porta em porta e convidar e convocar as pessoas para tirar menino do analfabetismo. Mas tem uma coisa, são duas perguntas. A primeira nós já sabemos a resposta. É chegar e perguntar, o que o senhor sabe fazer e pode fazer para tirar o menino do analfabetismo? A gente sabe que a maior parte das respostas é assim, eu não sei fazer nada não. Quem tem que fazer isso é a escola. A gente paga imposto, o Estado tem que fazer, ou seja, a terceirização. Né? A segunda pergunta é, quer dizer que o senhor não sabe fazer nada bem feito? Né? Que ajuda os meninos? Não acredito. Aí você mexe nos brilhos da pessoa. Aí as pessoas falam, eu sei sim, o quê? Não importa o que ele vai falar. Isso dá para ser utilizado para os meninos e aprender os meninos? Então vamos pegar isso, que as pessoas sabem. E a gente andou de casa em casa. Era um barato. Eu lembro que eu cheguei numa casa um dia, conversando com a senhora. E a senhora? Tia, eu também não sei fazer nada não. Falei, sou fraquinha, também mal sei escrever meu nome. Só não sabe fazer nada bem feito? Eu sei o quê? Biscoito. Que biscoito? Biscoito de goma. Como é que faz biscoito de goma, minha senhora?
Ah, é muito fácil. Eu falei, como é que é muito fácil? Eu pego 6 ovos, pego a gema e bato, e faço, né, um prato lá de polvilho, né, certo? Faço a massa, põe um salzinho, põe uma erva doce, sei lá, né? Ela fica bem molinha assim. Né? Põe no saquinho de plástico, te desenha umas caraminholas numa forma untada, leva no forno quente e assa. Fica bom, fica uma delícia, o povo que adora o biscoito que eu faço. Então só podia dar essa aula para os meninos. De quê? Os meninos não sabem escrever, não sabem fazer conta. Um prato de goma, 6 ovos, etc. Aí, mas eu não sei escrever, eu só sei fazer. Eu falei, não, só faz e eu escrevo. Né? Eles fazem um ditado, escreve, depois faz aqui. Né? Tá bom? Tá bom. Tá resolvido. Na hora que eu estava saindo, eu voltei e falei assim, minha senhora, como é mesmo o nome aqui do biscoito que você falou? Ô Tião, a gente chama ele de biscoito escrevido. Eu falei, ô minha filha, se é escrevido, ele pode escrever qualquer coisa? Não pode? Não, não pode. Em vez de fazer caraminholas, a gente podia escrever o nome. Ela falou, pode. Depois na massa, pode fazer o que você quiser com ela. Eu falei, e os meninos que não sabem nem o próprio nome? A gente podia dar uma aula para eles de biscoito, né? Junto. Tá ok? Chamei os meninos, que não sabiam os próprios nomes, juntamos lá. Falei, meninada, é o seguinte, só vai comer biscoito quem escreveu o próprio nome. Acabou, né? Não tem menino bobo mais não, né? Bobo sou eu. O menino chegava lá e fazia Antônio. Tinha prova, tinha avaliação. Um dia eu cheguei lá, cheguei atrasado na aula. Aí eu cheguei, já tinha todo mundo já feito, já fizeram, todo mundo acertou. Eu fiquei olhando. Aí tinha um baixinho no canto, com a cara ruim assim. Falei, ô baixinho, você errou, né? Errei não. Por que tá com essa cara ruim então? É porque eu chamo José, ele ali chama Washington. Comeu um biscoito desse tamanho, o outro comeu 4 letrinhas. Eu falei, oh meu Deus do céu, por que você não escreveu o nome completo? Eu não sabia que podia. Eu falei, pode, meu, você pode escrever o nome completo, nome papagaio, né? Resultado, resolveu? Não. Ajudou? Ajudou. Nós fomos juntando. Quando terminou o mandato da Cacá e tal, mudou o prefeito, ele proibiu da gente entrar nas escolas. Eu falei, mas os meninos estão na rua, né? Na rua é nosso, é da comunidade. Nós gastamos 2 anos e tiramos todos. Não ficou um para trás. Com avaliação sistemática e tal, tiramos todos do estado de insuficiência, aqueles meninos que tinham sido formados. Quando nós chegamos nesse nível, eu falei, mas não quero formar menino suficiente, tem que formar meninos excelentes. Então nós percebemos que a nossa UTI era para tirar da morte cívica. Ela vai criar um lugar melhor, era uma cidade educativa, uma cidade educadora. Uma cidade educadora, todos os espaços públicos e privados, todas as pessoas, elas têm que disponibilizar o que sabe e que a gente tinha que juntar essa aldeia. E juntá-la pelo lado luminoso, não pelo lado vazio. Né? Olhar o copo cheio, o lado cheio do copo, né? Não o lado vazio. Trabalhar não com o IDH das pessoas, mas com o IPDH, com o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano. Com aquela capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e oportunidade. E aí nós começamos a trabalhar com isso, mobilizar. Quando a gente percebeu isso, que a gente estava construindo uma cidade, né, educadora, era de construir esses espaços públicos, né, para botar um grau de excelência. Foi nessa oportunidade, em 2006, essa experiência de Araçuaí foi considerada no 9º Congresso Mundial de Cidades Educadoras, em Lyon, na França, das 4 experiências no mundo emblemáticas. E foi muito interessante que eu fui para lá e fizeram lá os 10 principais cidades do mundo. E aí tinha lá assim, os prefeitos de Barcelona, Nagasaki, Córdoba, sabe? Sei o que, da Baviera, cidades. Né? E eu lá no meio falava assim, aqui estão os prefeitos e tal, e não é quem era só aí, se eu era o prefeito. Eu falei, não sou prefeito. Mas isso não é um projeto, né, de coisa financeira, é um projeto de política pública não governamental. Né? A experiência de Araçuaí virou uma referência de estudos, muita gente. Aí a Fundação Avina mandou para lá os líderes brasileiros, todas as áreas, passaram uma semana conosco, né? Conversando das coisas da Fundação e visitando todas as experiências que a gente estava fazendo. E no final da semana eles fizeram a seguinte avaliação. Nós líderes, Avina, somos
temos expertise, know-how, tecnologia, reconhecimento nacional, internacional, um monte de coisa. Mas nós nunca conseguimos criar, transformar uma cidade. Nós nunca conseguimos criar uma cidade sustentável. E aqui existe essa condição, porque existe uma base, né, um alicerce, uma infraestrutura que é muito forte que a gente perceber. Né? E aí a gente começou a tentar entender isso, alguém traduziu, né? Uma coisa que os americanos chamam de empowerment, né? Os intelectuais traduzem como empoderamento de uma comunidade. Mas aqui não chama empoderamento, não, aqui chama empodimento. Né? Significa nós pode. Então nós entendemos. Né? Foi isso que as pessoas falam, nós pode. Se todo mundo entendeu, a concordância a gente resolve depois. Né? Então o nosso empodimento, eu brinco, né? Fui lá em 2003, foi antes do Barack Obama, então não tem nada de plágio, foi ele que copiou da gente, provavelmente, né? Quando as pessoas de uma comunidade, né, elas falam assim, quer dizer que nós podemos? Não é poder, é potência. Né? Então, levar para esse nível é tirar alguém que estava lá embaixo, que não é autoestima negativa, para baixo da linha do zero, é autodesprezo, você botar para cá. Quando você gera, que você tem que almejar isso, não pode mesmo. E aí nós resolvemos, né, pensar, e aí, já que tem empoderamento, se nós juntarmos todas as competências, tecnologias, conhecimento, expertise, e viemos todos para cá, para esse território, será que a gente pode pensar uma cidade sustentável, uma Araçuaí sustentável? Aí criamos o desafio de pensar uma Araçuaí sustentável, Araçussa. Durante um ano, nós ficamos conversando entre nós para ajustar os nossos discursos e entender. Então, o conceito ele é muito dinâmico, porque é uma mandala. O que é uma cidade sustentável para nós? Ela tem que ter 4 dimensões da sustentabilidade. Que é a satisfação econômica. Né? A satisfação econômica é um conceito bem mineiro, né? Porque o mineiro não quer ficar rico, o mineiro quer ficar satisfeito. Está satisfeito, meu filho? Tá bom. Ninguém quer ficar mais de ter satisfeito. Satisfeito cheio, tá bom. Né? O outro é o compromisso ambiental. Né? E a gente elegeu a Carta da Terra, né, como o nosso compromisso. Outros são os valores humanos e culturais, né? A ética. E a outra é o empodimento. Né? Como é que a gente junta essas coisas, né? E aí criamos 2 programas articuladores disso, né, que já eram subjacentes à nossa história. Que chama-se Meu Lugar é Aqui, uma cidade sustentável tem que se basear num programa chamado Meu Lugar é Aqui, ou seja, né, cuidar do presente, é não perder ninguém por causa de cana. É garantir oportunidade para que todos permaneçam. Aqui que eu quero ficar, porque aqui é a minha raiz. Eu posso viver bem aqui. Cuidar do presente. Outro chama-se Cuidando dos Tataranetos. Como é que a gente cuida desse lugar? Para os que virão, a gente não vai ter tempo de ver. E aí juntamos. Né? E a ideia é trazer todos os conhecimentos, as coisas, para essa mandala e convocar as pessoas para essa causa. O que é construir essa causa, essa bandeira? Como é que ela se faz? Usando os MDIs todos, usando os recursos, o lado luminoso. E aí a gente percebeu que foi esse processo de mobilização. E aí, agora, mais recente, a gente percebeu que pensar uma cidade sustentável, ela tem que ser para todos e para sempre. E aí de Araçussa virou Aracempre. Né? Como é que a gente pensa um lugar que seja bom para todos e para sempre? Como é que a gente não perde ninguém, não deixa ninguém de fora? E vai incorporando isso de todos os jeitos.